Irmãos, estamos mais uma vez aqui para fazer essa devocional que abençoa a minha vida antes, que essa palavra tem a ver com a celebração da Páscoa e fala de um rei que estava tentando recuperar todo o mal, né, que seu pai tinha feito a Israel. Então vamos lá, está em 2 Crônicas, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizessem pregão por todo Israel, desde Betseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. É interessante saber que, por causa dos reis anteriores, que fugiram da presença de Deus por suas práticas de idolatria, principalmente, né? Idolatria que entende-se por pessoas que deixam Deus para dar prioridade a outros tipos de, no caso aqui, deuses. Então hoje muitas vezes a gente dá prioridade à nossa vida cotidiana. Isso acontece comigo muito. Trabalho, estudo, e muitas vezes a gente se esquece do culto a Deus. Eu estava lendo o capítulo anterior, 29, e esse rei, ele começou a reinar com 25 anos. E eu achei muito interessante como que um jovem de 25 anos pode entender, naquele contexto, pelo exemplo do próprio pai, de estar tão longe de Deus, de ser um idólatra, de ter feito tantas coisas horríveis diante do povo, de ter dado tanto mau exemplo, e um jovem ter retornado, né, a Deus de uma forma tão brilhante como o rei Ezequias. Ele começou a reinar com 25 anos e ele retorna a Deus. E Páscoa, o que é a Páscoa? O que a gente entende? Hoje a nossa cultura nos afasta também de Deus, né? Nos faz adorar a outros tipos de coisas, a chocolates, a festividade de... Talvez muitas vezes a gente vai para a família pensando em estar almoçando com a família, mas não é um momento que a gente pensa no que realmente é a Páscoa, né? A Páscoa aqui, nesse contexto, estava sendo uma lembrança de retorno a Deus, no contexto de 2 Crônicas. No capítulo 30, era um retorno a Deus e um retorno à Páscoa, né? A celebração de sacrifícios, de lembrar que nós pecamos, somos pecadores, né? E não temos capacidade de, por nós mesmos, conseguir chegar diante de Deus sem o sacrifício. E nós hoje, né, temos o sacrifício perfeito, que foi Jesus. E a Páscoa nos faz lembrar desse tempo de que Jesus morreu pelos nossos pecados. E é disso que eu quero
deixar aqui essa palavra de hoje. Nunca é tarde para a gente retornar a Deus, retornar à lembrança de que foi Ele que se sacrificou pelos nossos pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.